Tem uma frase que define muito bem o produtor rural, e ela é a seguinte, aqui a gente resolve. Aqui a gente resolve problema de clima, aqui a gente resolve problema de gente, aqui a gente resolve problema de caixa, aqui a gente resolve problema de maquinário, aqui a gente resolve tudo, sem exceção. Agora eu vou te fazer uma pergunta bem simples. Até que ponto isso é força e em que momento começa a virar um problema? Porque existe uma linha muito tênue entre ser forte e carregar peso demais sozinho. O produtor, ele foi treinado a ser forte. Ele tem que dar conta, ele tem que trabalhar, ele não pode reclamar, ele tem que fazer acontecer. E essa realidade, bem dizer, construiu o modelo do agronegócio que a gente conhece hoje. Mas a gente já sabe que o cenário mudou. Não basta só produzir bem, não basta só trabalhar muito, não basta aguentar pressão. Hoje o jogo é mais complexo e tentar resolver tudo sozinho pode custar caro. Existe uma crença silenciosa e perigosa no campo, que é se eu pedir ajuda é porque eu não dou conta. E isso acaba travando muita gente. Porque o produtor, no final das contas, ele sabe que tem coisa que precisa melhorar, tem coisa que não está indo do jeito que tem que ser. Mas ele prefere carregar tudo sozinho do que expor essa dificuldade para alguém. E é aí que está a diferença. Uma verdade que muda o jogo é que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de visão. Fraqueza é continuar errando sozinho onde já dava para ter corrigido. E quando eu falo de pedir ajuda, não é entregar a decisão na mão de outro, de um terceiro, de um consultor, de um vizinho. Não, não é isso. Pedir ajuda, às vezes, é, de fato, sentar com um consultor e analisar o que ele tem a dizer. Ouvir um produtor amigo que está passando por a mesma situação que você, ou já passou, inclusive até pode ser seu vizinho, sentar com ele numa conversa informal e expor os problemas e ver o que ele tem a falar. Pode ser também participar de uma palestra ou algum evento que as cooperativas direto chamam seus clientes. Inclusive dia de campo também, com outros produtores, outras realidades. Ali é o momento da gente fazer o network e acabar falando um pouco mais do dia a dia e trazer soluções diferentes da nossa visão para dentro da fazenda. E tem um negócio aqui que a gente gosta de pensar, que é o seguinte, o tentar resolver tudo sozinho, ele traz 3 custos para a gente. O custo financeiro, que você acaba tomando a decisão sem apoio e um erro pode ter um custo. O custo emocional, que é aquele da pressão acumulada do dia a dia, a preocupação que você não compartilha, o ponto que você não sabe como resolver e não conversa com ninguém, não expõe para ninguém e fica com isso remoendo na sua cabeça. E o custo de crescimento, que é aquele que enquanto você está tentando dar conta de tudo, você não vê evolução, você fica estagnado. Você fica estagnado porque ninguém cresce no limite. E um padrão que a gente começou a perceber aqui na Repense, ele é muito claro. É que existem 2 perfis de produtor. O produtor que opera por convicção e o produtor que opera por construção. O produtor por convicção, ele opera muito por conhecimento próprio, por experiência própria. Ou seja, ele já viveu muita coisa, já resolveu muito problema e por isso acaba tomando uma decisão com base no que ele já sabe, no que ele já viveu. E isso não está errado, de forma alguma, até porque foi seguindo esse modelo de tomada de decisão que fez ele chegar até onde chegou. Mas aí é que tá, existe um limite para isso. E quando eu digo que existe um limite, é porque tudo muda. O mercado muda, o cenário muda, o nível de complexidade do negócio aumenta. E quando o modelo ele começa a não acompanhar essa mudança, o sistema tende a travar. Já o produtor de construção, ele entende uma coisa mais simples, que é que se o resultado ele ainda não está onde deveria, é porque tem alguma coisa que ele não está enxergando. É lógico que ele não vai abrir mão da experiência, mas ele também não vai ficar preso só no que ele sabe. Ele escuta, compara, filtra e com isso evolui a forma de decidir. E aqui está o ponto mais importante. Não é definir quem está certo e quem está errado, não é nada disso. É sobre quem continua evoluindo e quem para no tempo sem perceber. Existe até um nome chique, bonito, que define um pouco dessa verdade absoluta,
que é efeito Dunning-Kruger. Quer ver? Eu vou até colocar aqui no Google para a gente pesquisar junto e vamos ver se eu consigo deixar mais fácil da gente entender isso. Quer ver? Ó, eu vou colocar aqui no Google. Efeito Dunning-Kruger. O que isso significa? Bom, então o efeito Dunning-Kruger é um viés cognitivo onde pessoas com pouco conhecimento ou uma habilidade em uma área superestimam sua própria competência, pois sua ignorância impede de reconhecer a sua própria inaptidão. Bom, em outras palavras, é você achar que sabe muito de uma coisa que na verdade é muito mais complexa do que ela de fato é na sua realidade. Quer ver um exemplo simples? Eu vou dar um exemplo de seringueira, que é o que eu estou mais habituado. Vamos supor que, minhas árvores já estão plantadas, já tem uns 7 anos, eu vou começar a sangrar. Então, beleza, só começar. Pegar a faca de sangria e começar. A gente sabe que tem padrões mínimos a serem seguidos. Então, a DAP, diâmetro da altura do peito, 1,20 m do solo, a árvore tem que ter 50 centímetros de diâmetro. Eu tenho que fazer a bandeira, eu tenho que arrumar a faca com a abertura certa, porque vai ser uma faca de início de sangria, não é qualquer uma. Eu tenho que levar em consideração a experiência do meu parceiro ou funcionário que vai começar a fazer a sangria nessa árvore. Enfim, são múltiplos fatores que têm que ser levados em consideração do que simplesmente só começar. E por que eu trouxe esse exemplo? A tendência dos produtores que evoluem com as suas propriedades, eles não são aqueles que fazem tudo ou entendem de tudo. São aqueles que sabem aonde eles precisam de apoio. Eles continuam fortes, mas eles não estão passando por nada sozinhos. Eles tomam a decisão baseada em mais informação. E aqui é bom também fazer um parênteses importante, que o buscar ajuda não significa depender de alguém ou de alguma coisa. Significa estruturar o apoio. Depender não é conseguir decidir sozinho. É se apoiar numa decisão melhor. O se apoiar é decidir melhor. É ter alguém que te ajuda a enxergar o ponto que você não está vendo. O produtor de construção, no final das contas, ele pode até tomar uma decisão que para ele já era óbvia e que ele já teria tomado. Mas ele se deixou escutar outra opinião, outro ponto de vista e outras informações que, querendo ou não, embasaram a decisão dele. Pode não ter ajudado nessa decisão em específico, mas tudo que agregou na pesquisa que ele fez, com certeza pode trazer influência para a próxima decisão. Pode não ter ajudado nessa, mas ele acumulou a informação que vai ajudar na próxima. E eu estou trazendo isso porque é comum, às vezes quem está dentro do problema acaba não enxergando o problema como ele é. E a gente vê isso direto aqui na Repense. O produtor, ele sempre resolveu tudo sozinho, mas chegou num determinado momento que as coisas travaram. Tá tudo estagnado, parado. A engrenagem parou de girar. E o problema não foi a falta de esforço. Às vezes era só uma visão externa. Alguém que podia ajudar numa tomada de decisão diferente. Ou mostrar alguma coisa que podia ser melhorada. E quando eu falo de podia ser melhorada, um exemplo, quem de fato começou a procurar gestão, melhorar seu nível de controle, até no outro vídeo que eu falei, começou a fazer um controle financeiro, fazer um controle produtivo, criar o hábito, a rotina, né, de gerenciamento, ele acabou que levou um método para dentro da fazenda. Ele levou um método, uma estrutura, e ele pode ter ido atrás de apoio em consultoria ou ajuda de vizinho, enfim. E com essas novas mudanças, as decisões começaram a mudar. E quando a decisão muda, é lógico que o resultado acompanha. Quer ver? Eu vou dar um exemplo meu, particular, de o que eu podia ter pedido ajuda e resolvi fazer sozinho. E ele até me gerou aqueles 3 custos. Então, um custo financeiro, custo emocional e o custo de crescimento. Agora eu vou falar por quê. Então, primeiro, um exemplo prático. Eu tive um problema com a internet lá na fazenda. Só que na minha cabeça eu consegui resolver sozinho. Então, beleza. Cheguei, comecei a fazer uns testes e na minha conclusão o problema era cabo de rede. Então, o que eu fiz? Fui lá, comprei cabo de rede. Tive que esperar, porque eu não fui na loja comprar, que precisava de
assim, de uma quantidade grande de fio. E enquanto isso o pessoal estava sem internet na fazenda, ou seja, eles estavam desconfortáveis com aquilo, né? Hoje ninguém fica sem internet. Então beleza, tive que esperar o cabo chegar, cheguei lá com o cabo, fui tentar, e o que aconteceu? O problema não era o cabo. Beleza. Bom, se o problema não é o cabo, eu falei, então deve ser o conversor da fibra ótica. Beleza. Pedi também, só que depois de ter pedido o cabo, ou seja, mais tempo esperando, o pessoal cada vez mais irritado porque estava sem internet, né? E é lógico que eu entendo o ponto de vista deles. Beleza, chegou o conversor, troquei o conversor e o problema foi resolvido? Não. Não foi resolvido. Então, enfim, disso de vai e vem, passaram 15 dias, até que não dá. Eu tive que dar o braço a torcer e chamar um técnico de internet para resolver o problema. Ele foi lá e com um dia de serviço, além dele resolver o problema, ele melhorou a internet de todo mundo. Então, assim, por ignorância, eu deixei um pessoal insatisfeito, tive o desgaste, a frustração de achar que era alguma coisa e não era. E enquanto eu podia estar trazendo mais gente para a fazenda, que, como eu falei, é seringueira, a gente sempre precisa de gente lá, quando eu falava que ainda estava sem internet, às vezes tinha gente que não queria ir, porque, né? Então, tá vendo? O custo de ficar batendo cabeça sozinho, ele é grande. Ah, Rafael, mas você chamou os caras, tá? Teve que pagar, às vezes eu não tenho condição. Tá, mas beleza. Se eu tivesse encarado logo chamar o técnico ao invés de eu mesmo tentar resolver alguma coisa que eu não sabia o que era, eu tinha economizado tempo, não tinha gastado dinheiro com esse material à toa, ou seja, ia diminuir meu custo, e de repente podia ter conseguido gente mais rápido para estar na fazenda, que ia melhorar minha produção, enfim, os custos que são fantasma, né? A gente só sabe que tem, mas não tem como computar. E o ponto que eu quero chegar é que eu acho que a gente precisa redefinir o que é ser forte. Às vezes a maior força é assumir a responsabilidade, inclusive a responsabilidade de que você precisa buscar ajuda das coisas que você não domina. O ser forte é proteger o negócio, proteger os sucessores e proteger o patrimônio. Isso sim é ser forte. E às vezes, para ser forte, significa parar de tentar fazer tudo sozinho. Então agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer continuar sendo o cara que faz tudo sozinho ou quer passar a ser o cara que faz o negócio evoluir? Porque existe uma diferença entre resistir e crescer. E para a gente crescer, a gente precisa de decisão. Bom, e se esse vídeo fez sentido para você, ajuda a gente a levar essas informações para mais produtores. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e curte o vídeo, né? É uma forma de estar ajudando a gente. E comenta aqui embaixo. E em qual área da sua fazenda você acha que ela precisa de um apoio diferente, não de você quebrando cabeça? Porque o reconhecer aonde tem pontos de fragilidade já começa a gestão. Acabou.